Minha irmã leu tantas histórias de viagem no tempo que, após acordar do acidente de carro, só dizia absurdos. 2 insistia que era do futuro, e eu ignorei, mas ela apareceu de repente no meu escritório. 3 e ainda gritou cunhada, para minha chefe fria e distante, Liu Huiyan. Quase me caguei de medo. 4 por um erro no trabalho, eu tinha acabado de levar uma bronca dela, e agora provocá-la de novo. 5 acho que até meu emprego iria perder. Decidi tirar minha irmã do escritório à força, mas ela agarrou a perna de Liu Huiyan. 6 ela disse, cunhada, de agora em diante, tatuar o nome do meu irmão com mais frequência. 7 para que fingir ser fria? Sua fingida sem vergonha. As palavras dessa garota eram estranhas. 8 não entendi nada. Liu Huiyan parecia furiosa, com o rosto vermelho de raiva. 9 naquela noite, escrevi a minha carta de demissão desolado, quando acidentalmente vi uma mensagem de Liu Huiyan para minha irmã. 0 Quantos filhos eu e seu irmão teremos no futuro? Parecidos com ele ou comigo? E essa crise de divórcio? Tem outra pessoa tentando seduzi-lo? Quem é a vadia? Quando recebi a ligação da minha mãe. 2 Eu tinha acabado de sair da sala de Liu Huiyan depois de outra bronca. Perguntei, mãe. 3 Ela acordou. Sim, minha irmã está no 3º ano do ensino médio. 4 Anteontem à noite, voltando de bicicleta do cursinho, sofreu um acidente na rua. Ficou 2 dias no hospital. 5 Se não fosse por preocupação com ela, eu não teria enviado por engano a mensagem que era para o cliente para Liu Huiyan. 6 Ela ficou desmaiada tanto tempo. Acordou. Acordou. Minha mãe disse animada. 7 O médico está examinando ela agora. Perguntei. Como ela está? 8 A visão e a audição estão boas? Ela reconhece vocês? Minha mãe silenciou por 2 segundos. 9 Levei um susto. Perguntei. Ela ficou surda ou cega? Ela disse. 20 Não ficou surda nem cega, só que... Minha mãe hesitou. 21 Continuou. Ela fica falando um monte de coisas sem sentido. De repente, ouvi uma confusão do outro lado. 22 Ouvi minha irmã gritando animada. Será que sou a escolhida? Ela disse. 23 Mãe, você está falando com o irmão? Rápido, passa o telefone para mim. 24 Houve alguns segundos de barulho, e então ela disse, irmão. 25 Vou te contar, voltei do ano 2035. Escutem o que eu digo. 26 Garanto que vocês vão ficar ricos. Desliguei o telefone com cara de paisagem. Essa maluca acha que eu tenho tempo de sobra? 27 Nos últimos dias, o fluxo de caixa da empresa teve problemas, e o gerente-geral Júnior Liu estava de mau humor. 28 O clima na empresa estava pesado. Quando voltei de ligar, os colegas me olharam com compaixão. 29 Um colega mais próximo perguntou baixinho, Giboda, você está bem? 30 Eu hesitei e respondi, tudo bem. Ela me mostrou o polegar. 31 Disse, você tem uma mente forte, sendo xingado pela demonia por tanto tempo. 32 E ainda assim mantém a cara impassível. Demonia era o apelido que deram a Liu Huiyan. 33 Assim que ela terminou de falar, olhou para trás de mim e calou a boca na hora. 34 Liu Huiyan estava saindo do escritório. Ela era alta, cintura fina e pernas longas. 35 Traços faciais perfeitos, sem defeitos. Um terno de trabalho sem graça nenhuma, vestido nela. 36 Ganhava um toque de alta costura. Ela falava ao celular enquanto entrava no elevador. 37 Quando a porta do elevador fechou, o clima na empresa relaxou instantaneamente. Alguém disse, 38 Parece que a demonia já resolveu o problema de fluxo de caixa da empresa. 39 Essa demonia também se esforça muito. Outro respondeu, quem diria? 40 Ela não só nos explora, mas se explora ainda mais. Ei, Giboda. 41 Você não estudou na mesma universidade que Liu Huiyan? Ela era sua veterana? O assunto virou para mim. 42 Eu assenti. A pessoa perguntou, a demonia já era assim na universidade? 43 Eu hesitei e perguntei de volta, assim como? Enquanto pensava, 44 Disse uma palavra, fria. Ela explicou, 45 Sem humanidade. Liu Huiyan era mesmo minha veterana, e também presidente do clube que eu entrei. 46 Não. Convivi muito com ela, e achava que não éramos tão próximos, então não queria comentar sobre o passado dela. 47 Com risadas, enrolei as perguntas dos colegas e fui para a copa com meu copo d'água. 48 Os colegas ainda conversavam lá fora, mas minha mente estava vazia. Na verdade, há pouco. 49 Em meu coração, a resposta para aquela pergunta veio imediatamente. Liu Huiyan na universidade. 50 Era uma pessoa sem humanidade? Insiste que veio do futuro, mas não ligo, até que ela aparece de repente no meu escritório.
E grita cunhada para minha chefe fria e distante, Liu Huiyan, quase que me borrei todo. Por causa de um erro no trabalho, acabei de levar uma bronca da Liu Huiyan, e agora provocá-la. É capaz de perder o emprego. Decido arrastar minha irmã para fora da empresa, mas ela abraça a perna da Liu Huiyan. E diz, cunhada, a partir de agora, tatua o nome do meu irmão. Para de bancar a fria, sua escrava do contraste. As palavras dessa garota são muito estranhas. Não entendi nada, e a Liu Huiyan parece furiosa, ficando vermelha de raiva. Naquela noite, desolado, escrevo minha carta de demissão, mas acabo vendo uma mensagem que a Liu Huiyan mandou para minha irmã. Quantos filhos eu e seu irmão teremos no futuro? Parecidos comigo? Ou com ela? Crise de divórcio. Tem alguém seduzindo ele? Quem é a vadia? Quando atendo o telefone da minha mãe. Acabei de sair da sala da Liu Huiyan depois de levar uma bronca, pergunto. Mãe. Ela acordou. Ela é minha irmã, que está no 3º ano do ensino médio. Anteontem à noite, voltando de bicicleta do estudo, sofreu um acidente na estrada e ficou 2 dias no hospital. Se não estivesse preocupado com ela, não teria enviado por engano a mensagem para o cliente para Liu Huiyan. Ah, ela desmaiou por tanto tempo. Acordou. Minha mãe fala animada. O médico está fazendo exames nela. Insisto. Como ela está? Visão e audição estão boas? Reconhece vocês? Minha mãe fica em silêncio por 2 segundos. Assusto-me. Pergunto. É surda ou cega? Ela diz. Não é surda nem cega, mas... Minha mãe hesita. Continua. Ela fica dizendo um monte de coisas sem sentido. De repente, ouço uma confusão do outro lado. Ouço minha irmã gritar animada. Será que sou a escolhida? Ela diz. Mãe, você está falando com o irmão? Passa o telefone para ele. Depois de alguns segundos de barulho, ela diz. Irmão, estou te falando. Voltei do ano 2035. Me escutem. Garanto que vocês vão ficar ricos. Desligo o telefone sem expressão. Essa pestinha acha que tenho tempo de sobra? Nos últimos dias, o fluxo de caixa da empresa teve uns problemas, e o pequeno Liu não está de bom humor. O clima na empresa inteira está pesado. Quando voltei de fazer a ligação, os colegas me lançaram olhares de solidariedade. Um colega mais próximo perguntou baixinho, Giboda, você está bem? Eu hesitei e respondi, estou bem. Ela me mostrou o polegar para cima. Ela disse, você é forte, aguentou a bruxa gritando por tanto tempo. E ainda conseguiu manter a cara impassível. Bruxa é o apelido que eles deram a Liu Huiyan. Assim que ela terminou de falar, olhou para trás de mim e calou a boca na hora. Liu Huiyan estava saindo do escritório. Ela é alta, cintura fina e pernas longas. Os traços do rosto são tão refinados que não dá para achar defeito. Um terno de trabalho sem graça nenhuma, quando ela veste. Ganha um toque de alta costura de passarela. Ela entrou no elevador enquanto falava ao telefone. Quando a porta do elevador se fechou, o clima na empresa relaxou instantaneamente. Alguém comentou. Parece que a bruxa já resolveu o problema de fluxo de caixa da empresa. Ela também se esforça pra caramba, respondeu outro. Quem diria? Ela não só nos explora, como se explora ainda mais. Ei, Giboda. Você não estudou na mesma universidade que Liu Huiyan? Ela é sua veterana, né? O assunto de repente caiu sobre mim. Eu assenti, e a pessoa perguntou. A bruxa já era assim na faculdade? Eu hesitei e devolvi a pergunta. Assim como? Enquanto pensava. Soltei uma palavra. Fria. Ela explicou. Sem humanidade. Liu Huiyan realmente era minha veterana, e também foi a presidente do clube de parentes que entrei. Não convivi muito com ela, e não me considerava íntimo, então não quis comentar sobre o passado dela de forma imprudente. Com uns risos e brincadeiras, escapei das perguntas dos colegas, peguei meu copo d'água e fui para a copa. Os colegas ainda conversavam lá fora, mas minha mente estava meio vazia. Na verdade, antes. A resposta para aquela pergunta já tinha vindo à minha mente na hora. Liu Huiyan na faculdade. Era uma pessoa sem humanidade? Acho que não. Não sei dizer antes. Olhei ao redor e meu coração se mexeu um pouco. Era uma empresa novinha em folha, mas nunca faltavam coisas na copa. Desde que um estagiário desmaiou de hipoglicemia. A copa ainda separou um espaço para colocar chocolates e doces de vários sabores. Se um funcionário passasse mal, não precisava pedir licença médica, e se não tivesse parentes ou amigos por perto, ainda podia pedir ajuda à empresa. Ela também mandava alguém cuidar da pessoa. Liu Huiyan nunca obrigava os funcionários a beberem em eventos sociais.
Quando o cliente fazia exigências absurdas, ela nunca sacrificava os funcionários. Essas eram coisas pequenas. Por isso, quase ninguém notava que Liu Huyan já estava fazendo o possível para cuidar dos funcionários. Liu Huyan voltou antes do nosso horário de saída, com uma expressão relaxada. Um colega murmurou baixinho. O problema está resolvido, hoje não vamos precisar fazer hora extra. Mais do que não fazer hora extra. Logo recebemos uma mensagem, amanhã podemos folgar com salário. O ambiente ficou em silêncio por 2 segundos. E então explodiu em euforia. Alguém gritou, amo a chefe. Amo a Tenjil Tecnologia. Outro ainda gritou, amo a Megera. Quando o último grito soou, Liu Huyan estava saindo do escritório. A pessoa abriu bem a boca e enfiou a cabeça silenciosamente entre os papéis. Liu Huyan não ficou brava, apenas olhou para aquela pessoa com indiferença. Ela disse, saiam mais cedo. Seu olhar finalmente pousou em mim. Eu rapidamente concordei, sim, chefe. A chefe já tinha ido embora. Nós, esses cavalos de carga, ainda íamos ficar? Imediatamente comecei a arrumar minhas coisas. E me mandei. Enquanto esperava o elevador atrás de Liu Huyan, recebi uma ligação da minha mãe. Ela disse, sua irmã recebeu alta. Ela disse que vai até sua empresa te procurar. Essa garota. Franzindo a testa, fiquei sem palavras. Ela não veio até mim? Onde ela está? Perguntei. Ela disse que deve estar chegando na sua empresa. Ji-Yui não teve tempo. E quando ela foi fazer o check-out do hospital? A menina fugiu sozinha, só deixou um recado para ela. Senti tudo escurecer diante dos meus olhos. Rangi os dentes e respondi, tá bom, entendi. Vou levá-la para casa. Desliguei o telefone bem na hora que o elevador chegou. Eu e Liu Huyan entramos no elevador, um atrás do outro. O espaço do elevador era pequeno. Ficamos em cantos opostos. Mesmo tentando ao máximo aumentar a distância, ainda parecia um pouco apertado. Olhando para as costas de Liu Huyan, fiquei um tanto distraído. Quando ouvi sua voz de repente, sua namorada vai te procurar. Namorada? Fiquei confuso. Relembrei o conteúdo da ligação e percebi que ela tinha entendido errado. Apressei-me em explicar. Não, é minha irmã. Liu Huyan, que estava com a testa levemente franzida, a relaxou imperceptivelmente e então assentiu. Então entendi errado. Ficamos em silêncio novamente. Fiquei olhando para o painel do elevador, vendo os números passarem lentamente até o primeiro andar. Quando a porta do elevador se abriu, avistei imediatamente alguém enfaixada, parada no saguão, olhando para todos os lados. Ji-Yui. Caminhei rapidamente até ela, franzindo a testa. O que você veio fazer na minha empresa? Irmão, Ji-Yui me olhou surpresa e disse, você ficou tão jovem de repente. Estou tão mal acostumada. Respondi, que loucura é essa? Ela disse, irmão, vou te contar um segredo. Ji-Yui se aproximou misteriosamente do meu ouvido e disse, eu vim do ano 2035. Viajando no tempo. Olhei para ela com toda a seriedade e perguntei, o médico não recomendou você ir ao psiquiatra? Como deixaram ela sair assim? Ji-Yui, vendo que eu não acreditava, bateu o pé de tanta ansiedade. Seu olhar passou por Liu Huyan, que estava conversando com alguém na recepção, e seus olhos brilharam na hora. Ela disse, aquela pessoa não é. Apontando para Liu Huyan, ela gaguejou. Segurei sua mão. E sussurrei, não aponte assim, ela é minha chefe. No entanto, antes que eu terminasse de falar, um grito ensurdecedor explodiu perto do meu ouvido. Cunhada! Ji-Yui se soltou da minha mão e correu em direção a Liu Huyan. Ela a abraçou e começou a girá-la em círculos, dizendo, cunhada, nós duas saímos para fazer compras e sofremos um acidente de carro. Você voltou comigo para 2025? Estou com tanto medo aqui sozinho. Cunhada, que bom que você está aqui. Fala aí. Ele segurou o rosto de Liu Huyan e deu um beijão. Falei a verdade. Puxando-o para fora do abraço de Ji-Yui, mantendo com dificuldade a última dignidade, perguntei irritado. Pode me dizer primeiro quem você é? Ji-Yui disse. Uau, Ji-Yui, ele apontou para mim, a irmã mais nova do seu marido. Sua cunhada mais querida. Todos os olhares se voltaram para mim. Fiquei pálido, peguei rapidamente pela nuca e tentei arrastá-lo para longe. Mas ele se agachou, se soltou da minha mão, virou-se e sentou no chão. Abraçou a cabeça de Liu Huyan. Os colegas ficaram chocados, já tinham esquecido de ir para casa. Alguém até tirou o celular para fotografar.
Eu não aguentei mais e disse: Ji Yui, que loucura é essa? Você não entende. Ele também gritou comigo, com os olhos vermelhos, parecendo muito magoado. Ele disse: voltei no tempo do nada, e ainda caí 3 meses antes do vestibular. Acha que eu consigo entender esses textos complicados agora? Me mandar fazer a prova é querer me matar. Mamãe não acredita, você também não acredita. Ninguém acredita no que eu digo. Você não faz ideia do quanto estou desesperado. Ji Yui gritou, e depois chorou para Liu Huiyan. Cunhada, você realmente não me reconhece? Como assim só eu voltei depois do acidente? Liu Huiyan finalmente entendeu o que estava acontecendo. Ela olhou para mim. Depois olhou para Ji Yui, com uma expressão estranha, e fez uma pergunta que todos ali queriam saber. Ela hesitou e disse: o que você me chamou? Cunhada, disse Ji Yui, você casou com meu irmão em 2031. Em 2032 nasceu Ji Tiantian. Nossa, falando nela. Aquela menina é a reencarnação de um demônio. Ela, tampei a boca dela, rangendo os dentes. Falei: para de falar. Se continuar, vamos morrer juntos aqui. Cala a boca, Ji Yui. Comparado a narrar um romance aqui, ela também achou que viver é mais importante. Ha 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 ha. Senti que ia enlouquecer. Pedi desculpas atrapalhado para Liu Huiyan e saí andando. Ji Yui se levantou do chão para me seguir, talvez por causa do acidente, ainda não totalmente recuperada. A cabeça ficou tonta, e ela segurou o que viu pela frente, a saia de Liu Huiyan, e acabou rasgando a blusa curta dela. Ji Yui se apressou em se desculpar. Desculpa. Futura cunhada. Ela foi educada, ainda tentou ajudar a vestir a saia direito. Liu Huiyan ficou vermelha de raiva, tremendo de ódio. Eu estava na porta, olhando a confusão. Queria rir, mas não conseguia. Nossa, Ji Yui de repente olhou para a lombar de Liu Huiyan. Você tem uma tatuagem nas costas. Ao ouvir isso, Liu Huiyan deu um passo para trás rapidamente e desabotoou a blusa. Mas Ji Yui a olhou surpresa e soltou uma bomba. Em 2025. Você já tatuou o nome do meu irmão na lombar? Quem diria, você tão fria normalmente. Só concordou em ficar com meu irmão em 2030, disse ela. Nunca pensei que você fosse uma mulher de contrastes. Bum! Senti um raio dourado cair, me deixando torrado por fora e tenro por dentro. Por quê? Por que Ji Yui tem que falar tantas coisas estranhas na minha empresa? Por que ela quer destruir minha carreira que mal começou a melhorar? Será que ela sabe que quando criança eu comi cocô de cachorro por ela? Minha cabeça zunia. Do outro lado, Liu Huiyan olhou para Ji Yui com os olhos arregalados de surpresa, e então me olhou inconscientemente. Mas desviou o olhar rápido. Aos poucos, ficou vermelha. O vermelho se espalhou até as orelhas e o pescoço, fazendo seu rosto frio de repente parecer vivo. Pronto, Liu Huiyan claramente estava furiosa. Ha 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 ha. Antes dela me demitir, é melhor eu pedir demissão primeiro. E agora? Só me resta fingir de morto. Revirei os olhos e caí no chão, espumando pela boca. Irmão, o que houve? Xiaoyui, Ji Boda. Todos, apressados, me ajudaram a sentar na cadeira. Liu Huiyan disse, tensa. Vou chamar uma ambulância. Cuidem bem dela. Realmente. Todo chefe tem medo de que um funcionário se acidente na própria empresa. Assim que ela saiu, eu abri os olhos de repente, pasmo, e disse, o que eu disse? Por favor, avise o chefe para mim. Obrigado. Puxei Ji Yui e corri, com a velocidade de uma corrida de 100 metros, e depois entrei num táxi parado na rua e disse, motorista, vamos rápido. Olhando no retrovisor o prédio da empresa cada vez menor, suspirei aliviado e desabei no banco. Finalmente vivo. Ji Yui ficou muito quieta durante todo o caminho, sem dizer uma palavra. Quando chegamos em casa, ela correu para o quarto dela e trancou a porta. Minha mãe ficou confusa. Ela perguntou, o que houve? Eu respondi, mãe, guarde todos os objetos perigosos de casa. Tenho medo de perder o controle e me tornar filho único. Minha mãe, sem dizer nada, foi primeiro para a cozinha guardar a faca de cozinha. Eu fui até a porta do quarto de Ji Yui e bati, dizendo, sai daí, hoje você tem que me dar uma explicação. Ji Yui respondeu, com a voz trêmula. O problema é que, mesmo que eu explique, você não acredita. Desculpa, irmão, desculpa mesmo. Não foi de propósito. Se acalma primeiro. Quando você não estiver mais bravo, a gente conversa. Eu abaixei a cabeça, sem forças. Cansado. Realmente cansado.
Como uma alma apenada, flutuei de volta ao meu quarto, fiquei sentado um tempo. Na cabeça, pensei em tudo o que tinha acontecido no escritório. Só achava absurdo. Ji Yui disse que Liu Huiyan tinha uma tatuagem com meu nome na lombar, que ela gostava de mim, que no futuro nos casaríamos. Ridículo, ridículo. Quando eu estava na faculdade, foi Liu Huiyan quem me apresentou minha primeira namorada. Como ela poderia gostar de mim? Suspirei e liguei o computador. Decidi primeiro escrever uma carta de demissão de reserva. Mal a tela do computador acendeu, vi várias mensagens pulando no WeChat. Era a conta de Ji Yui. 2 dias antes, no fim do semestre escolar, minha mãe tinha recolhido o celular dela. Quando ela usou meu computador para as aulas online, provavelmente logou no WeChat. Eu cliquei distraidamente. E ia sair da conta dela, quando vi a mensagem mais recente. Então perguntei: "Você é Ji Yui, cunhada? Abre a porta, sou eu", seu irmão respondeu. Futura cunhada. Ah, não imaginei que seu número de celular não tivesse mudado em tantos anos. Ainda bem que decorei seu número. O outro lado respondeu: "A tatuagem na minha lombar". Como você sabia? Eu arregalei os olhos e me aproximei do computador. Li aquela frase 3 vezes. "Cunhada, abre a porta, sou eu", seu irmão respondeu. Eu voltei do ano de 2035. Em 2035, nós dois dormimos na mesma cama. Claro que eu sei. Cunhada, você acredita em mim? A tremer, a apontar o rabo, a fazer cocô. Liu Huiyan ficou em silêncio por um bom tempo, depois enviou uma palavra: "Acredito". Ao mesmo tempo, no quarto ao lado, ouvi o grito de Ji Yui: Finalmente alguém acreditou em mim. Eu sentei em frente ao computador, imerso em pensamentos. Juro que não foi de propósito bisbilhotar a privacidade dela. Mas a pessoa do outro lado era Liu Huiyan, minha chefe fria e distante. A tentação era grande demais. Nos poucos minutos em que fiquei distraído, eles conversaram mais. Ian perguntou: "Eu e seu irmão vamos mesmo nos casar no futuro?" "Cunhada, abre a porta, sou eu", seu irmão respondeu. "Claro. Foi a primeira vez que fui dama de honra, né?" Ian perguntou: "Quantos filhos vamos ter no futuro? Parecida com ela ou comigo?" "Cunhada, abre a porta, sou eu", seu irmão respondeu. "Só a Tiantian. Parecida com você, irmã. Quando você a teve, houve uma hemorragia. Meu irmão ficou tão desesperado no hospital que quase o destruiu. Disse que nunca mais deixaria você ter filhos." O outro lado ficou em silêncio novamente. "Cunhada, abre a porta, sou eu", seu irmão continuou. "Na verdade, você e meu irmão são muito felizes. Ah, tudo culpa daquela mulher. Se não, vocês não estariam se divorciando de repente." Liu Huiyan respondeu instantaneamente. Perguntou: "Se divorciando? Como assim? Quem é aquela mulher? Qual vadia seduziu seu irmão?" "Suspeito que quem está por trás desta conta não seja Liu Huiyan." "Como ela poderia dizer algo assim?" Não sei com que sentimento eu observava a conversa deles. Eu reconhecia cada palavra, mas juntas não faziam sentido, e eu não entendia direito. "Cunhada, abre a porta, foi meu irmão quem mandou." "Não sei os detalhes, parece que esperaram meu irmão trair para casar." "Futura cunhada, por que você não esclarece logo de uma vez? Por que tanta cerimônia? Esses anos a mais, vocês podem aproveitar para cultivar o sentimento." "Cunhada, abre a porta, foi meu irmão quem mandou." "Quem disse?" "Meu irmão ainda guarda sua foto de documento da faculdade." Eu me levantei de repente. Corri para fora do quarto, chutei a porta do quarto de Ji Yui e tomei o celular dele. Pressionei para apagar aquela mensagem, tudo num movimento só. Ji Yui se encolheu na cama, gaguejando. "Irmão, o que você está fazendo?" Eu perguntei. "Como você sabe que eu tenho a foto de documento de Liu Huiyan?" Segurei-o pelo colarinho e exigi: "Você mexeu nas minhas coisas?" Ji Yui piscou os olhos. Ele também se tocou, bufou e disse: "Você estava lendo minha conversa com Liu Huiyan?" Depois de meia hora de discussão profunda, eu e Ji Yui nos sentamos em silêncio, frente a frente. Eu admiti. Agora eu acreditava naquela história dele sobre viagem no tempo, mas ainda não me conformava. Perguntei: "Qual é o número da loteria do próximo sorteio?" Ji Yui respondeu: "Você acha que eu saberia?" Perguntei: "Qual foi o tema da redação do vestibular deste ano?" Ji Yui respondeu: "Esqueci." Então eu disse: "Tá bom, acredito que você veio do futuro." Ji Yui ficou com uma cara de interrogação. Eu disse: "Com a sua cabeça, é normal não lembrar." Avisei várias vezes para ele não conversar mais com Liu Huiyan.
depois de conseguir a promessa dele. Voltei para o quarto com passos trôpegos, me joguei na cama de costas, a cabeça a mil. Liu Huyan gosta de mim, isso é surreal demais. O cansaço físico logo derrubou minhas defesas mentais. Não demorou muito deitado na cama. E caí no sono. Tive um sonho, sonhei com algo de muito tempo atrás. Da época da faculdade. Quando entrei na faculdade, além de participar de um clube, não participei de mais nenhum. Nos tempos livres, gostava de ficar sozinho na biblioteca. Uma vez, por sair de casa com pressa e não tomar café, tive uma crise de gastrite. Estava debruçado na mesa, morrendo de dor, quando alguém cutucou meu braço. Levantei a cabeça, a garota já tinha ido embora, mas na mesa tinham deixado um copo de água quente e uma caixa de remédio para o estômago. A garota não deixou informação, mas no chão estava um cartão universitário, que devia ter caído do bolso dela sem querer, e assim fiquei sabendo o nome dela. E o curso, Shen Oushu, que era do mesmo curso que Liu Huyan. Ouvi dizer que eram colegas de quarto. Levei o cartão que encontrei para o clube. Pedi para a veterana Liu Huyan ajudar a devolver. Liu Huyan sempre tinha uma expressão neutra. Ela pegou o cartão. Só acenou com a cabeça sem graça. Mas por causa disso, eu comecei a criar uma queda por aquela colega que nunca tinha visto. Ficava escondido olhando o horário de aula dela, perguntava escondido se ela tinha namorado. Ficava andando sem rumo do lado de fora da sala de aula dela, tentando dar um encontro casual. Quando criei coragem para perguntar a Liu Huyan sobre os gostos dela, a sempre fria Liu Huyan, naquela tarde, conversou muito comigo. No fim, ela me perguntou diretamente, você gosta dela? Minha mente ficou em branco. E balancei a cabeça sem saber. Liu Huyan pensou por 2 segundos e me perguntou, precisa de ajuda? Ela fez a ponte entre nós, foi uma cupido muito competente. Eu e Shen Oushu começamos a namorar oficialmente 2 meses depois. Ela foi meu primeiro amor. Eu a valorizava, a tratava com respeito, e o início do namoro foi inegavelmente doce. Mas, no meio da doçura, sempre me sentia inquieto por dentro. Eu e Shen Oushu tínhamos personalidades muito diferentes. Ela era uma socialite nata. Adorava socializar, era prestativa, gostava de ir a festas. Tanto que quando contei a ela sobre nosso primeiro encontro, ela pareceu confusa, pois ajudava muita gente. Eu era só mais um. Me considero uma pessoa com pouca energia, e me forçar a entrar na vida agitada de Shen Oushu me cansava, me deixava sem bateria. Terminamos de forma amigável. Depois do término, fomos nos afastando, e naturalmente coloquei Liu Huyan na gaveta de ex-colega de quarto da ex-namorada. Para ficar mais à vontade, saí do clube. E também cortei relações com ela. No dia seguinte, acordei já com o sol alto. O grupo de trabalho está em silêncio absoluto. Acho que eles criaram um grupo sem mim e sem a Liu Huyan e já estão conversando sem limites. Levantei-me, lavei o rosto e escovei os dentes. Nesse momento, Ji Yui também saiu do quarto. Irmão, aonde você vai hoje? Respondi, vou sair para comer com Shen Ze. Shen Ze é meu amigo. Estou com muita coisa na cabeça agora, preciso de um conselheiro para me ajudar a analisar. Mas quem diria que, assim que terminei de falar, o rosto de Ji Yui ficou estranho enquanto começava a se justificar. Franzindo a testa, perguntei, o que você está fazendo? Ji Yui perguntou, irmão, posso ir com você? Respondi, não. Recusei sem hesitar. Ela insistiu, me enchendo, e eu recusei várias vezes, mas ela não desistiu. Sem paciência, falei, me dê um motivo. O rosto de Ji Yui de repente ficou sério. Ela disse, se eu contar, você vai acreditar em mim? Assenti. Ji Yui respirou fundo e disse, no futuro. Shen Ze é meu marido. Pá. Levantei-me de repente. Puta merda, xinguei furioso. Esse cara? Casar com a minha irmã? Ele merece? Ji Yui ficou em silêncio. Desabafei xingando Shen Ze por um bom tempo, me senti mais leve, e então contei a ela sobre o assunto da Liu Huyan. No final, ele me aconselhou, cara. Eu falei, não me chama de cara. Shen Ze respondeu, irritado. Para que pensar tanto? O futuro é incerto, incontrolável. Apenas deixe fluir naturalmente. Não se preocupe com coisas que ainda não aconteceram, isso só vai drenar sua energia. Achei que ele tinha um certo fundamento. No dia seguinte, quando fui trabalhar na empresa, meu estado de espírito estava bem mais estável. Embora os olhares sutis dos colegas
ainda me deixassem um pouco desconfortável. Depois que Liu Huiyan chegou, a pressão que eu sentia diminuiu bastante. Liu Huiyan parecia normal, muito calma. Eu já estava mais forçado. Durante o dia todo, evitei ao máximo ficar a sós com Liu Huiyan. Até mesmo evitava contato visual com ela. Ao anoitecer, terminei meu trabalho. Arrumei minhas coisas e estava pronto para sair, quando recebi uma mensagem de Liu Huiyan. Ela disse: "Espere um pouco, tenho algo para falar com você." Eu tinha acabado de me levantar, mas sentei de volta na cadeira. Não demorou muito, e Liu Huiyan saiu. Eu a segui até o elevador. Não havia ninguém no elevador, ficamos lado a lado. Fui eu quem quebrou o silêncio primeiro. Perguntei: "Diretora Liu, há algo que queira falar comigo em particular?" Liu Huiyan virou a cabeça para me olhar e assentiu: "Sim, é sobre isso." Ela apertou o botão do elevador e disse: "O motorista pediu folga hoje. Você poderia me dar uma carona para casa?" Conversamos no caminho. Liu Huiyan mora no bairro ao lado do meu, bem perto. Depois de entrar no carro, eu estava meio atordoado. Não sabia se, depois de ouvir as sandices da Ji Yui, ela diria algo absurdo que pudesse estragar nossa relação pura de chefe e subordinado, tornando nossa convivência na empresa muito estranha. Felizmente, Liu Huiyan parecia muito mais sensata que Ji Yui. Ela sentou-se quieta no banco do carona, com uma postura elegante e serena. Imagino que, mesmo que quisesse dizer algo, seria de forma delicada, calma. Deixando uma saída, ela disse: "Você já sabe, não é?" Liu Huiyan afastou os cabelos atrás da orelha e falou pausadamente: "Eu gosto de você." Minhas mãos no volante se apertaram. Ela disse: "O que aconteceu com sua irmã é realmente inacreditável. Mas eu acredito nela. Já que ela trouxe algumas coisas à tona, acho que ficar escondendo não faz mais sentido." Liu Huiyan virou a cabeça e me olhou, mas logo desviou o olhar. As pontas dos dedos dela se tensionaram levemente, e sua respiração ficou ofegante. Percebi então, ela não estava tão calma quanto parecia. Ela também estava nervosa. Olhando para frente, fingindo calma, perguntei: "É? Desde quando?" Ela disse: "Desde o seu primeiro ano de faculdade." Liu Huiyan falou, e sua voz trazia um leve sorriso. Ela disse: "Naquela época, vocês vieram participar da entrevista da empresa. Era só um processo simples, mas você parecia muito nervoso." Ele disse: "Dei água para todos os calouros inscritos. Tanta gente. 302 só você me agradeceu." Fiquei sem palavras. Perguntei: 303 só por isso? Liu Huiyan murmurou: "Incrível, não é? 304 mais foi justamente por isso que ele me notou", disse ele. 305 agora o tempo que ele passa em você fica cada vez mais longo. Quanto mais olha, mais se acostuma. 306 respirei fundo e meu rosto ficou vermelho. A sempre fria Liu Huiyan sendo tão direta. 307 como é difícil de lidar. Olhei no retrovisor e abaixei um pouco o vidro. 308 o vento frio batia, e senti minha razão voltando. Pelo menos. 309 consegui pensar. Disse: "Obrigado." 310 Liu Huiyan hesitou, depois balançou a cabeça com um sorriso. Parecia lembrar de algo. 311 ele disse: "Depois, uma vez, te encontrei na biblioteca." 312 você estava debruçada na mesa, parecendo com dor de estômago. Eu te dei algumas coisas. 313 ao dizer isso, ele fez uma pausa e virou a cabeça para me olhar. 314 então, entendendo, disse: "Parece que você já sabe disso." 315 assenti. "Eu sei." Depois de terminar com Shen Youshu, 316 ela namorou mais alguns caras, e eu, propositalmente, sem querer, cruzei com ela de novo. 317 naquela época, já conseguíamos sentar calmamente e conversar como amigos. 318 ela sempre tinha muitos assuntos. Conversamos sobre a biblioteca, sobre nosso primeiro encontro. 319 naquela hora, Shen Youshu já tinha percebido. Ela disse: 320 o cartão do campus é meu. Sim, mas quem te ajudou não fui eu. Ela ponderou. 321 na época, pedi para Liu Huiyan pegar livros para mim, e dei o cartão a ela. Foi aí que soube. 322 meu primeiro amor começou por um mal-entendido. Depois daquilo, 323 meus sentimentos por Liu Huiyan ficaram meio complicados. Amar? 324 nem se pode dizer isso. Mas, comparado com os outros, meu olhar sobre ela, 325 sempre demorava um pouco mais, um pouco mais. Ela era fria e distante.
326 raramente falava comigo. Toda vez que seus olhos e os meus se encontravam, ela rapidamente desviava. 327 Então, por um tempo, achei que Liu Huyan não gostava de mim. 328 Por isso, escondi aquele sentimento dentro de mim. 329 Depois que recebeu minha resposta, Liu Huyan ficou em silêncio por um tempo. Hora do Urashi. 330 O trânsito parava e andava. Em segundos, encontramos outro sinal vermelho longo. 331 O carro parou no meio do fluxo. Dentro, um silêncio constrangedor. 332 No instante em que o sinal ficou verde, pisei no acelerador, e Liu Huyan falou ao mesmo tempo. 333 Com um tom um pouco decepcionado, ela disse: achei que você não sabia disso. Fiquei sem reação. 334 Entendi o que ela queria dizer. Engoli em seco, nervoso. Liu Huyan me olhou. 335 Falou baixinho. Tudo bem, não estou pedindo nada. 336 Você não precisa me dar nenhuma resposta. Só estou contando o que sinto. Isso é problema meu. 337 Quando essa viagem acabar, pode esquecer tudo o que eu disse. Na empresa. 338 Ainda podemos ser como antes. Como antes. Não nego que Liu Huyan consegue. 339 Afinal, ela já se escondeu perfeitamente por tantos anos. Mas eu não consigo. Depois de chegar em casa. 340 Por muito tempo, fiquei distraído. Minha irmã passou por mim. 341 Ela disse: o que foi? Parece que perdeu a alma? A cunhada te pressionou para casar? 342 Pull. A água que eu tinha na boca jorrou. Virei a cabeça e a encarei. 343 Você falou com ele de novo? Minha irmã ergueu as mãos. Injustiça. 344 Eu só chutei, ela disse. Irmão. 345 Isso está muito óbvio. Ela puxou uma cadeira e sentou ao meu lado. Perguntou. 346 Estou curiosa. O que você está hesitando? Hesitando em quê? 347 Amperes hora. Tanta coisa. Até já hesito se vou trabalhar amanhã ou não. 348 Os fatos provaram que eu estava preocupado à toa. Desde que o problema do fluxo de caixa da empresa foi resolvido. 349 A empresa inteira ficou ocupada pra caramba. Trabalhei sem parar por vários dias. Minha mente já não tinha mais espaço para romantismos. 350 Os colegas fofoqueiros, ao me verem sendo chamado, só você me agradeceu. Fiquei sem palavras. Perguntei. Foi por isso que Liu Huyan disse, com é inacreditável, não é? Ele disse baixinho, foi por isso que eu percebi. Agora, o tempo que você passa em mim está cada vez maior. Quanto mais olho, mais me acostumo. Tomei um grande suspiro e meu rosto corou na hora. A sempre fria e distante Liu Huyan, ao me cumprimentar, ficou tão difícil de resistir. Olhei pelo retrovisor e abaixei um pouco o vidro do carro. O vento frio batia, e eu sentia minha razão voltando aos poucos. Pelo menos, conseguia pensar. Disse, obrigado. Liu Huyan hesitou por um instante, depois balançou a cabeça com um sorriso. Parecia ter se lembrado de algo novamente. Ele disse, depois, uma vez, te encontrei na biblioteca. Você estava debruçada sobre a mesa, parecendo com dor de estômago. Eu te dei umas coisas. Ao dizer isso, ele fez uma pausa, virou a cabeça e me olhou. Em seguida, compreendeu. Parece que você sabe disso. Eu assenti. Sei. Depois que terminei com Shen Youshu, ela namorou outros caras. E eu, de propósito ou sem querer, acabei cruzando o caminho dela de novo. Naquela época, já conseguíamos nos sentar e conversar calmamente, como amigos. Ele sempre tinha muitos assuntos. Conversamos sobre a biblioteca, sobre nosso primeiro encontro. Foi aí que Shen Youshu já tinha percebido. Ele disse. O cartão da biblioteca era meu. Sim, mas quem te ajudou não fui eu, ele ponderou. Na época, pedi para Liu Huyan pegar livros para mim, e dei o cartão a ele. Foi desde então que eu soube. Meu primeiro amor foi fruto de um mal-entendido. Depois disso, meus sentimentos por Liu Huyan ficaram complicados. Gostar dele? Nem tanto. Mas, comparado a outras pessoas, meu olhar sobre ele sempre era um pouco mais demorado. Ele era frio e distante. Raramente falava comigo. Cada vez que, sem querer, nossos olhares se cruzavam, ele virava o rosto rapidamente. Então, na época, cheguei a pensar que Liu Huyan não gostava de mim. Então, guardei aquele sentimento no fundo do coração. Depois de ouvir minha resposta, Liu Huyan ficou em silêncio por um momento. Era horário de pico.
O trânsito parava e andava, e em poucos segundos encontramos outro sinal vermelho interminável. O carro parou no meio do fluxo, e o silêncio constrangedor tomou conta do interior. No instante em que o sinal verde acendeu, pisei no acelerador, e Liu Huyan falou ao mesmo tempo. Com um tom um pouco decepcionado, ela disse: achei que você não soubesse disso. Fiquei surpreso. Entendi o que ela queria dizer, engoli seco nervosamente. Liu Huyan olhou para mim. Em voz baixa, ela disse: tudo bem, não estou pedindo nada. Você não precisa me dar uma resposta. Só estou contando o que sinto, isso é problema meu. Quando essa viagem acabar, pode esquecer tudo o que eu disse. No escritório. Podemos continuar como antes. Como antes, não nego que Liu Huyan conseguiria. Já que ela escondeu perfeitamente por tantos anos. Mas eu não consigo. Depois de chegar em casa, fiquei distraído por muito tempo. Minha irmã passou por mim. Ela disse: o que foi? Parece que perdeu a alma. A cunhada te pediu em casamento. Cuspi a água que acabará de beber. Virei-me e a encarei. Você falou com ele de novo? Minha irmã levantou as mãos. Injustiça. Foi chute, ela disse. Irmão. Isso é tão óbvio. Ela puxou uma cadeira e sentou ao meu lado, perguntando: estou curiosa. O que está te fazendo hesitar? Hesitar com o quê? Tantas coisas que já estou até pensando se vou trabalhar amanhã. No fim, eu estava preocupado à toa. Depois que o problema de fluxo de caixa da empresa foi resolvido, a empresa inteira ficou uma correria louca por vários dias. Trabalhei sem parar, e minha mente já não tinha espaço para romantismos. Os colegas fofoqueiros, ao me verem ser chamado ao escritório por Liu Huyan, nem sequer animaram os olhos. Apenas compaixão. Liu Huyan repreendia as pessoas sem distinção de gênero. Sem diferença entre vivos e mortos, ela não xingava, nem falava palavras ofensivas. Só que causava uma pressão psicológica invisível, fazendo a pessoa, 2 ou 3 dias depois, ainda se lembrar deitada na cama à meia-noite. E então se sentar e dar um tapa no próprio rosto. Como pude cometer um erro desses? Este projeto estava extremamente apertado. A empresa trabalhou por um mês e finalmente teve algum progresso, podendo descansar um pouco. Liu Huyan nos deu 2 dias de folga. Com a mente e o corpo sempre tensos, de repente relaxar. É fácil ficar doente. Eu fui pego, 2 dias inteiros. Fiquei na cama meio morto por 1 dia e meio. Minha mãe voltou para a cidade natal e não pediu folga para cuidar de mim. Eu a repreendi. Você sabe que vai prestar o vestibular. Ji Yui revirou os olhos e disse: irmão, prefiro cuidar de você do que ler um livro chinês. Ji Yui estava quase surtando. Ela voltou de 2035, já se formou há 10 anos. Ela já tinha esquecido completamente todo o conhecimento do ensino médio, não entendia nada. Não conseguia aprender. Eu não tinha forças para discuti-la. Disse: me traga um copo d'água. Depois, fechei os olhos sonolento. Ji Yui trouxe um copo d'água e colocou na minha mesa de cabeceira. Depois foi à cozinha ver a sopa cozinhando no fogão a gás. Ela gritou: irmão, vou descer para jogar o lixo. Voltou logo. Ji Yui acabará de jogar o lixo na lixeira quando virou e viu um homem caminhando em direção ao prédio deles enquanto falava ao telefone. Estranho. Por que não atende? Shenzhe ligou várias vezes. Ninguém atendeu. Ele não pensou muito, decidiu ir direto visitar o doente. Já estava quase na frente da casa de Jiboda. De repente, Shenzhe sentiu uma umidade na perna. Um menino correndo com uma pistola de bolhas colidiu direto com ele. O líquido de bolhas respingou na calça dele. O menino tropeçou, não pediu desculpas e tentou fugir. Pare! Shenzhe agarrou o menino pela nuca. Perguntou: garoto, você não sabe pedir desculpas quando esbarra em alguém? O menino se retorceu tentando se soltar, a pistola de bolhas caiu no chão. Nesse momento, uma mulher elegantemente vestida correu. Colocou a criança atrás de si e repreendeu. O que você está fazendo? Um homem grande implicando com uma criança. Shenzhe nunca aceitava esse tipo de coisa e revidou na hora. A mulher ficou com o rosto vermelho, apontou para o nariz de Shenzhe e gritou: repita isso. Shenzhe respondeu: bebeu água de privada. Repetiu sem expressão: bebeu água de privada. Já disse 3 vezes. E daí? A mulher explodiu ao ouvir isso, fez um escândalo na hora. Partiu para cima de Shenzhe, agarrando e gritando: injustiça! Esse homem está maltratando uma viúva e seu filho, e ainda quer bater. Na confusão, algumas pessoas que não sabiam o que estava acontecendo também vieram puxar para o lado dela. Shenzhe ficou furioso. Iria revidar,
quando viu de relance uma figura se aproximar correndo. No segundo seguinte, um tapa forte estalou no rosto da mulher, e Ji-Yui gritou: "É você que está seduzindo meu marido, né? Vou acabar com essa sua amante sem vergonha." Shen Zé ficou paralisado no lugar. "É você que está seduzindo meu marido, né? Vou acabar com essa sua amante sem vergonha." Shen Zé ficou paralisado no lugar. Logo depois, a mulher agarrou o menino e fugiu. Uma hora depois, no hospital, Ji-Yui, com gaze, sentou-se comportada na cadeira. Shen Zé examinou seus ferimentos, suspirou aliviado e se afastou. Ji-Yui fungou o nariz, fazendo uma carinha de coitada. Shen Zé perguntou: "Por que não está na escola?" Ela respondeu: "Meu irmão está doente, estou cuidando dele em casa." Ji-Yui olhava fixamente para Shen Zé sem piscar. Shen Zé se sentiu desconfortável com o olhar e perguntou: "Por que está olhando para mim?" Ji-Yui respondeu: "Irmão Shen Zé, você não se machucou?" "Não." Shen Zé levantou a mão, mostrando os arranhões no pulso. Disse: "Se não fosse pelas pessoas que puxaram para o lado dela, nem isso teria." Ji-Yui, com olhos brilhantes, disse: "Irmão Shen Zé é incrível." Shen Zé ficou sem palavras. Ele precisava ligar para Jiboda para perguntar se a irmã dele não tinha problema na cabeça depois do acidente, pois estava agindo estranho. Shen Zé perguntou: "Como está o seu irmão? Como ele pegou uma gripe forte de repente?" Ji-Yui disse novamente: "Foi ao hospital e tomou o remédio. Agora está dormindo." "Meu irmão." A voz dele hesitou. Então, arregalou os olhos e disse: "Droga, o fogão da minha casa ainda está ligado." Ele procurou o celular desesperadamente, mas descobriu que não o trouxe. Shen Zé também ligou para Jiboda. Ninguém atendeu. Ji-Yui disse novamente: "Irmão Shen Zé, desligue seu celular por um momento. Tenho um conhecido que mora perto da nossa casa." Dormi profundamente. Quando acordei, estava suando muito. Senti-me muito melhor. Uma toalha fria caiu na minha testa. Alguém estava ali. Depois de 10 anos a mais de vida, Ji-Yui finalmente desenvolveu consciência e começou a cuidar dos outros. Fechei os olhos, apreciando os cuidados dele, e o mandei sem cerimônia: "Dá-me água." No segundo seguinte, um canudo foi colocado na minha boca. Bebi alguns goles, a garganta ardente aliviou. O corpo doía todo de tanto dormir. Mas não tinha forças para me levantar. Comecei a mandar em Ji-Yui de novo. Massageia meu braço. Uma mão macia e quente tocou meu braço. A técnica de massagem de Ji-Yui era surpreendentemente boa. Suave e confortável. Aproveitei muito e soltei um suspiro. Pensei que minha irmã, sempre tão problemática, hoje era como um cobertorzinho. Fiquei muito grato. Sem conseguir me conter, levantei a mão e tateei no ar, até tocar a cabeça dela. Disse: "Hoje você me agradou muito. Fala aí, o que quer como recompensa?" No segundo seguinte, parei. Não, a sensação estava errada. Minha irmã tem cabelo liso. Este aqui é cacheado. Abri os olhos de repente e me deparei com Liu Huyan, sentada ao lado da minha cama. Olhamo-nos nos olhos. Minha mão ainda estava nos cabelos dela. O ar congelou. Recuei a mão como se tivesse levado um choque. Encolhi-me. Olhei para ela chocado. Liu Huyan manteve a expressão calma. Em silêncio, molhou novamente a toalha que tinha escorregado da minha testa em água fria. Torceu, dobrou. Movimentos lentos e meticulosos. "Ji-Yui não está no hospital", disse ele. "Hospital." Quase me sentei de susto, uma tontura me atingiu. Liu Huyan estendeu a mão para me amparar. Ele disse: "Não se preocupe, ele não está ferido. Apenas se envolveu numa confusão com alguém, sofreu uns ferimentos leves. O seu amigo, o Sr. Shen, está com ele no hospital." Ele resumiu brevemente o que aconteceu lá embaixo. Eu não sabia se ria ou chorava. Perguntei: "E como é que você está aqui?" Finalmente lembrei-me de fazer a pergunta crucial. Liu Huyan colocou suavemente a toalha na minha testa. A sensação fria clareou um pouco o meu cérebro confuso. Ele disse: "Ji-Yui ligou-me do telemóvel do Sr. Shen. Disse que você estava doente em casa. O fogão ainda estava ligado. Ele não podia voltar agora. Pediu-me para vir ver." Ele fez uma pausa e acrescentou: "Moro perto." Razões suficientes, impossível refutar. Então, quem eu tinha mandado fazer isso e aquilo o tempo todo era justamente Liu Huyan, e ainda passei a mão na cabeça dela. Perguntei que recompensa ela queria. Tudo aquilo que me inundou como um tsunami há pouco, eu cocei a cabeça. Com a voz rouca, disse: "Obrigado. Estou bem. Pode." Disse: "Pode ir embora."
Quero ficar sozinho. Mas ele disse, recompensa. Liu Huyan falou de repente. Interrompeu-me. Olhei para ele confuso. Ele olhou para mim. Com um olhar focado, repetiu. Disse. Abocado, disse que qualquer recompensa servia. Fiquei sem palavras. Não, eu não disse. Não invente. Isso era para Ji Yui. Então, o que quer? Liu Huyan olhou para mim, depois inclinou-se ligeiramente, aproximando-se. Fiquei paralisado, olhando para ela. As minhas palmas suaram. O hálito doce e fresco roçou a minha orelha. A voz dela era sedutora e encantadora. Eu quero. Meu coração deu um salto repentino. Ele disse, quero que você descanse e se recupere bem. Só isso? Fiquei atônito. Ele pegou o celular que estava carregando ao lado da minha cabeceira. E puxou o carregador. Disse, é melhor guardar quando não estiver usando. Senão pode ser um risco de segurança. Ele se endireitou, e pareceu passar um leve sorriso em seus olhos. Tão rápido que pensei ter sido ilusão. Obrigado. Meu coração desacelerou num instante. Depois que Liu Huyan se levantou, notei que a saia que ela vestia estava molhada pela metade. Ela explicou, quando estava servindo água para você, acabei respingando. O tecido meio molhado colava em seu corpo, desenhando curvas graciosas, chamando a atenção. Desvia rápido. Usei minhas últimas forças para tirar os olhos dela. Deitei-me, olhando fixamente para o teto, vazio de pensamentos. Liu Huyan disse. Já que sua febre passou, vou indo. Se eu ficar aqui, você também não vai se sentir culpado. Ela pegou a bolsa e disse, se precisar de algo, pode me contatar. Assenti e disse, obrigado. Depois que Liu Huyan saiu, soltei um longo suspiro, mergulhado em uma confusão extrema. Virei-me para beber mais água. Mas percebi que o celular de Liu Huyan estava na mesa de cabeceira. Fiquei paralisado por um momento. Peguei o telefone e ia correr atrás dela, mas a tela acendeu. Alguém enviou uma mensagem no WeChat. Ao ver o nome do contato, congelei. Cunhada, abre a porta. Era uma mensagem do meu irmão. Futura cunhada, como está meu irmão? Essa garotinha ainda se preocupa comigo. Sorri. No segundo seguinte, cunhada, abre a porta, sou eu perguntou. Você já tentou? Meu irmão adora esse tipo de coisa. Fiquei sem palavras. Quando ele voltar, vou matá-lo de pancada. Liu Huyan provavelmente percebeu, fechou os olhos fingindo dormir. Liu Huyan entrou com movimentos leves. Pegou o celular, mas não foi embora imediatamente. Quando já não aguentava mais fingir, ouvi que ela se mexeu. Ela riu baixinho. E tocou minha testa para sentir a temperatura. Depois, silenciosamente, saiu do meu quarto. Abri os olhos. Minha mão apertou o peito. Droga, meu coração está pifado. Por que está batendo tão rápido? Parece que vai explodir. Essa doença veio rápido. E foi rápido também. Só pedi mais um dia de folga. E logo voltei ao trabalho cheio de energia. Naquele dia, trabalhei até umas 8 da noite, finalmente terminando todo o acúmulo de serviço. Estiquei os braços. Só então notei que todos os colegas já tinham ido embora. Fiquei um tempo na cadeira, depois levantei para apagar as luzes. Ao passar pelo escritório de Liu Huyan, sem querer olhei para dentro e congelei. Liu Huyan ainda estava ali. As luzes do escritório estavam apagadas, e ela dormia debruçada sobre a mesa. Empurrei a porta e entrei. Fiquei um instante ao lado dela, decidi acordá-la. Toquei na mão dela pendurada na borda da mesa. Na segunda vez que toquei, Liu Huyan segurou suavemente meu dedo. Ela se endireitou, com um leve sono no rosto. Perguntou. Você vai embora? Assenti, sim. Por que você está dormindo aqui? Liu Huyan me olhou fixamente e disse, pausadamente. Para te acompanhar. Ela disse, não vou interferir no seu trabalho. Acho que você também não precisa que eu te dê um atalho. Então, não há mais nada que eu possa fazer. Só queria esperar você terminar o expediente aqui. A expressão dela ao dizer isso era basicamente a mesma de quando ela repreendia alguém, igualmente fria e distante, mas também um pouco diferente. Assenti e disse, vamos, vou te levar para casa. Acabei não resistindo e perguntei a Liu Huyan algo que sempre quis saber, já que você gostava de mim naquela época. Por que ainda me incentivou a ficar com Shen Youxu? Liu Huyan demorou muito para responder. Ela baixou os olhos e disse, por causa da insegurança. Essa foi uma resposta que nunca imaginei. Pisquei surpreso. Para mim, Liu Huyan sempre foi excelente. Até mesmo brilhante. Alguém como ela, também se sente insegura? Liu Huyan disse,
Meu temperamento é frio, difícil de lidar. Sou diferente de Shen Oushu. Ela é animada e extrovertida, muitas pessoas a cortejam. Então, quando descobri que você gostava dela, senti algo no coração. Isso sim é o certo, isso sim é o normal, pensei comigo mesmo. Se você soubesse que fui eu quem mandou o remédio para a biblioteca, talvez pedisse desculpas e depois deixasse pra lá. Na sua mente, eu seria apenas uma veterana prestativa, nada mais. A sua admiração por Shen Oushu não era só por aquele gesto de ajuda em um momento difícil. Eu suspirei aliviado. Eu disse, você acha que eu não gostaria de você, então resolveu me juntar com Shen Oushu, fazendo de cupido. Ela respondeu, sim. Na época, pensei assim, mas me arrependi logo depois. Os olhos de Liu Huiyan se semicerraram. A voz dela tremia, porque ver você namorando Shen Oushu me deixava extremamente louca. Fiquei atordoado por um instante. Depois de um longo tempo, eu disse, tem uma coisa que você talvez não saiba. Liu Huiyan perguntou. O quê? Eu sorri, eu tenho um olho muito observador. Liu Huiyan, se você tivesse me contado desde o início que foi você quem mandou, acho que eu teria notado você, teria prestado mais atenção em você. Eu teria gostado de você, teria te cortejado. Você não é pior que Shen Oushu. Liu Huiyan ficou sentada ao lado, em silêncio. Depois de um tempo, ela cobriu o peito com uma mão, respirando ofegante, os ombros tremendo ligeiramente. Notando sua normalidade, virei o volante bruscamente e estacionei o carro no acostamento. Perguntei, Liu Huiyan. Ela disse, desculpe, acho que estou um pouco enjoada. Ela tirou os óculos, encostou-se na janela do carro, apoiando a testa nas costas da mão. Ela ficou parada por alguns segundos, e de repente sorriu. Disse, meu coração está batendo um pouco rápido. Eu segurava o volante, sem ousar me mexer. Giboda, Liu Huiyan me chamou de repente. Ela perguntou, você quer ver? Eu perguntei, ver o quê? Liu Huiyan reclinou-se no banco, virou a cabeça e sorriu para mim. A tatuagem na minha lombar. Você não estava muito curioso? Esta era a primeira vez que eu vim à casa de Liu Huiyan. A decoração em tons quentes deixava a casa dela muito aconchegante, e estava tudo muito limpo. Ela disse, fique à vontade. Liu Huiyan foi à cozinha pegar um copo d'água para mim. Eu segurava o copo nervosamente, com os nós dos dedos levemente brancos de tanta força. A água morna desceu pela garganta, mas não aliviou em nada a secura. E as batidas desenfreadas do meu coração. Liu Huiyan ficou na minha frente, me olhando com um olhar intenso. Então, seus dedos longos e pálidos foram até os botões da camisa curta, desabotoando-os um a um. 1, 2. Meu olhar seguiu seus movimentos involuntariamente, vendo suas clavículas delicadas se revelarem aos poucos, depois as linhas firmes e esguias que desciam formando curvas suaves. A luz quente fluía sobre ela, delineando um contorno harmonioso e gracioso. Meu rosto queimou de repente. Tentei agir com calma e tomei um gole d'água, mas minhas mãos tremiam tanto. Ela disse. Não queria ver. Ela se virou, de costas para mim. Levantei o olhar e prendi a respiração. No lado esquerdo da sua cintura fina, dentro de um desenho formado por duas luas, podiam-se ver claramente 3 letras, a abreviatura do meu nome. A tatuagem não era chamativa. Ela pairava silenciosamente naquela pele lisa e firme, como um segredo gravado na carne. Naquele momento, aquele segredo se revelava completamente para mim. Fiquei olhando, estupefato, e instintivamente estendi a mão, quando meus dedos estavam prestes a tocar sua pele. A mão dela foi mais rápida, cobrindo a minha para impedir meu gesto. Ela disse, Giboda. Ela virou a cabeça. Com a voz rouca, te trouxe aqui, deixei você ver. Mas não autorizei você a tocar. Não tive coragem de olhar para ela, me sentindo envergonhado, e quis puxar a mão de volta imediatamente, mas Liu Huiyan não soltou. Mantendo essa posição, ela se virou de frente para mim. O espaço instantaneamente ficou apertado. Ela se inclinou lentamente, os cabelos escorrendo como uma cascata pelos ombros. Suas mãos apoiaram-se nos meus ombros, aproximando ao máximo a distância entre nós. O perfume característico de rosas que ela usava envolvia minhas narinas. Agora, seus olhos hipnotizantes me prendiam, com emoções turbulentas no olhar. Ela disse, agora é sua vez de responder a minha pergunta. Ela perguntou por que eu guardei minha foto de identificação. Meu coração tremeu. Realmente, não havia aquela mensagem retirada. Ela ainda viu.
Sob o olhar opressivo e humilhante dela, não havia para onde fugir. Suspirei resignado, fitando sua clavícula, minha voz fraca como a de um mosquito. Porque, eu gosto de você. Levantei os olhos. Olhando bem no fundo dos olhos dela, falei palavra por palavra. Depois que terminei com Shen Youxu, ela já tinha me confessado sobre o incidente da biblioteca. Comecei a prestar atenção em você sem conseguir evitar. Eu tive sentimentos por você, eu disse, mas não pretendia te contar. Dei um sorriso amargo, cheio de autocrítica, e disse: eu tinha medo de que você achasse que eu sou uma pessoa de caráter duvidoso, que acabei de terminar um relacionamento e já me interessei por outra. Então eu recuei, eu disse. Até que, uma vez, na sala da administração, encontrei sua foto de identificação que você deixou cair, como se fosse obra do destino. Eu aguardei. Depois de dizer tudo isso, a sala ficou imersa em um silêncio profundo. Apenas nossas respirações se entrelaçavam, um pouco ofegantes. Então me levantei, pronto para criar um pouco de distância, mas ela de repente estendeu a mão e enganchou meu pescoço, forçando-me a encará-la. Aqueles olhos, normalmente tão frios e calmos, agora eram como um mar profundo com fogo oculto, revolvendo emoções complexas demais. No segundo seguinte, ela se ergueu na ponta dos pés e me beijou. No começo, era apenas um toque suave, cheio de tentativa e insegurança. Mas logo, os sentimentos reprimidos por tanto tempo transbordaram como uma enchente, engolindo-nos por completo. Ela se tornou ansiosa e ardente. E eu a correspondi com uma espécie de ganância, aprofundando o beijo, instintivamente apertando-a contra mim. Sentindo a ressonância quente e poderosa de dois corações. No espaço apertado do sofá, a temperatura subiu de repente. Enquanto isso, as mensagens do WeChat no celular de Liu Huyan, jogado descuidadamente na mesa, chegavam uma após a outra. Na tela dizia: cunhada do futuro, você precisa esclarecer aquela história da garota chá verde com meu irmão. Senão vai deixar uma semente de problema e no futuro vai ter crise de divórcio. Sério, meu irmão tem mesmo sua foto de identificação. Ele aguarda com carinho. Meu irmão é um tarado velho. Me escuta, tenta seduzi-lo de novo. Não seja tão indireta, meu irmão pode não perceber. Vai logo, tira a roupa. Se me ouvir, vai dar certo. Depois de casados, vão ser grudados. Ele só está louco pelo seu corpo. Cunhada, por que você não responde? Cunhada, por que meu irmão ainda não saiu do trabalho? O que vocês estão fazendo? Por que ninguém responde? Não façam isso. Estou com um pouco de medo. Quando eu e Liu Huyan oficializamos o relacionamento e soube disso, Ji Yui pulou de alegria em casa. Ela disse, orgulhosa, como eu sou boa. Sou a melhor assistente. Quando eu voltar para 2035, vou fazer a cunhada me pagar um mês de jantares. Dizendo isso, ela murchou toda. Ela perguntou, será que consigo voltar? Eu sentei ao lado dela e a consolei, não tem problema. Mesmo que você não volte, você ainda tem uma semana para o exame nacional. Ji Yui ficou sem palavras. Ela pegou a mochila e foi embora. Eu agarrei seu colarinho e perguntei, aonde vai? Ela respondeu, vou procurar o irmão Shenzhe. Ele prometeu me ajudar com as aulas. Hehe. Eu olhei para ela. Vocês, o que você disse antes não era sério, era. Ji Yui me olhou com seriedade e disse, cada palavra que eu disse é verdade. Ele disse, Shenzhe vai ser meu marido no futuro. Já na faculdade eu era apaixonada por ele, apaixonada por 7 anos inteiros. Finalmente ele me pediu em casamento, mas aí eu sofri um acidente de carro e vim parar aqui. Achei inacreditável. Eu disse, ele é 7 anos mais velho que você. Vocês não são nem próximos. Ela bufou. E daí que ele tem 7 anos a mais? Eu gosto dele. Ji Yui ergueu a cabeça e disse, eu gosto dele há muito tempo. O irmão Shenzhe é muito melhor que você. Ele também é muito engraçado. No ensino fundamental, eu era assediada por valentões de fora da escola. Foi ele quem os enfrentou por mim. Ah, querido, meu querido, fala comigo. De repente, ouvi um barulho na porta. Levei um susto e corri para abri-la. Mas vi Shenzhe parado na minha porta, como se tivesse levado um raio. O olhar dele caiu sobre mim. Depois ele olhou para Ji Yui, paralisada na sala de estar, e saiu correndo. Ji Yui reagiu mais rápido do que eu. Ela saiu correndo atrás dele, gritando. Querido, não, Shenzhe. Deixa eu explicar. 3 dias antes do vestibular da Ji Yui, minha mãe me mandou para o templo por rua.
para rezar por ela. Minha mãe acredita nessas coisas, não adianta discutir. Liu Huiyan foi comigo. Perto do vestibular, o templo estava lotado. Acendi incenso e orei com devoção pela minha irmã tão problemática. Que ela fosse bem no vestibular e não arrumasse mais confusão. Quando me virei, vi que Liu Huiyan não estava do lado de fora do salão. Fui para o jardim dos fundos e a vi parada debaixo daquela antiga árvore dos desejos cheia de fitas vermelhas. Ela estava levemente inclinada, pendurando uma nova fita vermelha. Num galho, a luz do sol, através das folhas densas, projetava manchas sobre ela. Aproximei-me silenciosamente e abracei sua cintura por trás. Perguntei: "O que está pedindo?" Ela disse: "Pedindo um título." Havia um sorriso em sua voz. Ela se virou e me mostrou a fita vermelha que acabará de pendurar. Na fita vermelha, sua caligrafia delicada e elegante estava lado a lado, escrevendo nossos dois nomes, Liu Huiyan, Jiboda. Meu coração pareceu ser suavemente tocado por algo, uma sensação formigante. Olhei nos olhos dela, onde meu reflexo estava nítido, curvei-me e dei um leve beijo em seus lábios. Um sorriso se espalhou do fundo dos meus olhos. Disse: "Por favor, cuide de mim pelo resto da vida, querida." Ela ia dizer algo, mas o celular no meu bolso tocou naquele momento. Era minha mãe. A voz do outro lado estava embargada e desesperada. "Boda. Não, não." Hoje ela foi buscar o comprovante de inscrição do vestibular. Desmaiou na escola há pouco. Agora está no hospital. Ainda não acordou. Minha mente zumbiu. Eu disse: "Não se preocupe. Já estamos indo." Liu Huiyan apertou minha mão com força, me acalmando. Quando chegamos ao hospital, Ji Yue ainda estava em coma. Os médicos fizeram vários exames. Os sinais vitais estavam estáveis, mas não conseguiram encontrar a causa do desmaio por enquanto. Minha mãe enxugava as lágrimas ao lado. Shenzhe também chegou, com a testa franzida. O tempo passava lentamente na espera angustiante. O sol poente banhou o quarto do hospital com uma luz alaranjada. Finalmente, a pessoa na cama se mexeu. Os cílios de Ji Yue tremeram algumas vezes, e ela abriu os olhos lentamente. Com um olhar confuso, ela examinou as paredes brancas ao redor. Depois olhou para todos nós ao lado da cama. Por fim, seu olhar parou no calendário eletrônico na parede do quarto. Ela sentou-se de repente, com um movimento tão rápido que quase puxou o tubo intravenoso. Seu rosto não mostrava nenhum cansaço pós-doença, mas sim uma alegria extrema e intensa. Ela exclamou: "Voltei! Voltei!" Ela balançava os braços, a voz um pouco estridente pela emoção. Disse: "Chega de trabalhar feito uma louca em 2035. Finalmente voltei. Vestibular. Quero fazer o vestibular." Minha mãe, com a mão trêmula, tocou sua testa. "Não, você não bateu a cabeça, né?" Ji Yue agarrou a mão da minha mãe, os olhos brilhando intensamente. Ela disse: "Mãe, não fiquei louca. Só fiz uma viagem." Seu olhar se voltou para mim e Liu Huiyan, e ela abriu um sorriso compreensivo. Disse: "Irmão, cunhada, vocês dois já estão tão... que bom." Por fim, seu olhar grudou em Shenzhe, que estava aliviado ao lado. Sem perceber, suas bochechas ficaram vermelhas. Eu e Liu Huiyan trocamos um olhar, ambos percebendo algo. Aquela futura Ji Yue barulhenta e falante vinda de 2035. Já tinha partido com aquele desmaio. Agora acordada era a verdadeira garota deste tempo, cheia de juventude. Quando eu e Liu Huiyan saímos do quarto, ouvimos de dentro. Nem houve gritos de porco sendo abatido. No simulado, fiquei em antepenúltimo na escola toda. E aquele, também não teve abate de porco?